sim, você me salvou. E ó, tava tudo ligado, tava tudo conectado aqui, tá? São essas coisas do digital que acontece. Então a gente vai ter que começar tudo de novo. E isso é um desafio, como na vida, a vida como ela é, quem sabe faz ao vivo. Só que como não gravou nada, só ficou minha boca mexendo, a gente vai ter que começar tudo de novo. E quando eu deixar aí no Instagram, o que vai acontecer é que no Instagram você não consegue cortar esse material. Então fica ali um tempão, né? Só mexendo. Então vamos lá. Boa noite para todo mundo que tá aqui. Essa é a terceira aula. Obrigada, viu, Thaís? Ó, é a terceira aula. E a gente tá falando dicas de se vestir, comportamental. A gente está falando sobre etiqueta, a gente está falando tudo. É focado para quem vem de outra cidade, assim como eu vim. Mas já me perguntaram assim, mas serve também para quem mora em São Paulo? Gente, serve muito. Porque na verdade, quando a gente fala de dress code, que é a maneira da gente se vestir, né? Essa imagem que a gente passa. Quando a gente está falando também sobre etiqueta, a gente está falando de um conjunto. Então, quem tem assistido as lives aí, tá vendo que eu falo tudo, que não é só o seu visual, é um conjunto. Então, sua maquiagem está comunicando, seu cabelo está comunicando, seus acessórios estão comunicando, seu tom de voz está comunicando, a sua roupa está comunicando. Então, é tudo. O seu conhecimento está comunicando. Só que o que a gente faz? A gente faz você se vestir para você representar aí o seu mundo. E o que é seu mundo? Seu mundo são seus conhecimentos, é o que está aqui dentro da sua cabeça e aí no seu coração também. Então isso tem que ser compatível, né? Tem que conversar mais ou menos com o que você pensa. Por isso, que é uma coisa que eu quero que vocês prestem bastante atenção, e para quem chegou agora, não assistiram as outras lives, depois vai estar no YouTube, no Miriam Rocha Estilo, tá? Eu vou começar a colocar a primeira aula. Talvez eu consiga hoje ou a partir de amanhã. Aí eu coloco na sequência, porque tem muita gente que perdeu, não conseguiu assistir a live inteira. Enfim, acontece, porque a vida da gente é corrida. Então, voltando, o nosso visual, nossa identidade visual na aula 2, eu até falei bastante que essa comunicação não verbal, ela representa muito, mas muito, muito. A nossa imagem representa muito. A gente está comunicando e apenas 5 segundos, isso eu não falei ontem, 5 segundos que a gente passa a primeira impressão. E por qual motivo que a gente vai perder, que a gente vai deixar essa oportunidade de ouro, a gente vai perder e vai deixar para lá? Não. Então a gente tem que pensar o jeito que a gente está comunicando, né? Então a roupa que a gente veste, de novo, um todo. A maquiagem que você tá, o cabelo que você tá, tudo isso a gente tem que pensar. E essa imagem visual, ela corresponde mais ou menos uns 55%. Então entra tom de voz, entra o comportamento, entra a roupa que você tá, enfim, então ela é muito importante, tá? Eu vou colocar aqui até alguns exemplos para vocês, mais diferentes do que a gente focou nas aulas de ontem, pra gente realmente poder pensar muito sobre esse assunto. Tem gente que vai falar assim, mas isso para mim não é importante, ou eu não preciso disso. O que eu recomendo sempre, isso serve não só para mim, mas serve assim para todas as palestras, ou toda vez que você for entrar numa área de conhecimento, abra seu coração. Deixa todas as suas crenças limitantes para lá, né? Deixa a sua rejeição de tipo, não acredito nisso, e ouve realmente com o coração, porque pode ser que você aproveite 90% da palestra, ou às vezes você aproveitar uma coisa só que você fala, que pode servir para você, já valeu muito, tá? Então, a gente deve ser fonte de inspiração de todas as maneiras para todo mundo, principalmente pra gente. E aí, depois eu falo um pouco dessa motivação que entra também no comportamental empresarial e serve para todo mundo. Serve para mim, mesmo eu sendo dono de empresa, serve para mim, serve para você, serve para o coleguinha, serve para todo mundo, tá? Então, a primeira parte que a gente vai começar é o seguinte, para o pessoal que vem para São Paulo, que vem de outra cidade, como eu estava falando assim, o digital ele acabou influenciando, você tem mais informação, mas às vezes também a gente fica perdido. Então, um passo a passo, às vezes, ele é muito importante. Por quê? Porque ele vai te dar o caminho certinho do que você tem
ter que fazer. E não ter que sofrer tudo que uma pessoa que vem de outra cidade sofre. Bom, a primeira coisa que a gente vai falar, então é só um resumão, tá? Quando você vai fazer uma palestra ou vai numa entrevista de emprego, o monocromático ele funciona muito bem. E a gente deve evitar elementos que são, tá? Que são muito marcantes, tipo strass, cinto de oncinha, entende? Porque ele remete muita criatividade, a não ser que você esteja sendo entrevistada, por exemplo, no Google. Então aí muda um pouco tudo isso que eu tô falando. Então a gente tem que prestar atenção nessa maneira, dessa linguagem não verbal, tá? Ontem a gente falou bastante das blusas de lã, como elas... Opa, acabei colocando o vídeo, a foto errada. Peraí. Das blusas de lã, como elas são muito interessantes para as meninas, né? Para o pessoal que vem de outras cidades e vem de cidades mais quentes. Como é fácil, é melhor do que você comprar um trend coat, que são aqueles casacões, que eles são, tudo bem, eles são atemporais, mas na verdade a blusa de lã, ela vai comunicar bem, então é uma blusa que ela vai ter um estilo e você vai numa palestra, você vai numa entrevista de emprego, até porque os bolsos das pessoas são diferentes, então a gente tem que pensar que eu tô falando num geralzão, por exemplo, se sua grana é limitada, você já veio de outra cidade, então invista nas blusas de lã. Sempre pensa, gente, porque eu trabalho muito com estilo e que isso faz o seu diferencial, tá? Você pode ser da área, por exemplo, financeira, né? Que é uma coisa rígida. Você pode ser números total ou fórmulas, química, sei lá. Mas se você tiver um visual que tem um certo estilo, o que vai acontecer? Você está comunicando que você sabe um pouco além, tá? E são aqueles 5 segundos que a gente tem realmente para a gente poder se comunicar de tudo que representa o nosso cérebro. E quando a gente está com a roupa certa, a gente comunica muito melhor. A gente vai falar do nosso conteúdo, né? A gente fica mais seguro. Então a gente vai falar do nosso conteúdo muito melhor. Então serve muito para entrevista de emprego, serve muito para palestra, né? Serve muito para você formar grupos, principalmente quando você está em outra cidade. Então vamos pensar sobre isso. E realmente eu estou encurtando aí o passo a passo de tudo que eu tive que descobrir um pouco na raça. Porque às vezes você não tem alguém que vai te pegar na mão e vai te ensinar. Ou vai ter tanta clareza ali na hora de falar, tá? Ó, colocou... não, achei que tivesse colocado a mesma foto. Tá vendo que mesmo as meninas, né, que às vezes elas muito me procuram e falam assim, mas eu tô fora do peso, como que eu faço? Como que eu vou me... Vestir com estilo, gente, tem como. É só que eu falo, vestir é como se fosse uma terapia. Tem um autoconhecimento, né? Cada vez mais a gente percebe que o autoconhecimento está em tudo. Então você tem que se conhecer, você tem que se conhecer como corpo, você tem que se conhecer como mente, você tem que conhecer também o seu estilo de vida, tá? Que é muito importante. Olha como ela tá comunicando aí criatividade com esse look, tá? E não precisa, gente, não precisa ser modelo. A gente precisa, na verdade, se aceitar, entender quais características que a gente tem mais interessantes e esconder aquelas que são menos interessantes. Isso serve tanto para os meninos quanto para as meninas também, tá? A moda para menina, realmente, às vezes, ela é muito mais eclética, né? Vamos combinar que a gente tem muito mais coisas e muito mais apetrechos que a gente pode usar e tirar partido. Essa aqui, ó, que é um tom sobre tom, já vai aparecer a foto, tá vendo? E olha como fica interessante quando você trabalha a mesma paleta. Fica super interessante. Então ela trabalhou até os acessórios com a mesma paleta. Isso fica harmônico. E era isso que eu tava tentando explicar para vocês também na imagem. Quando a gente for comunicar a imagem, ela tem que ter uma congruência, ela tem que conversar. Por exemplo, se você põe, tá? Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui de um taieiro, de um terninho, alguma coisa desse tipo. Vou ver se eu coloco aqui pra vocês. E aí o seu comportamental, vamos ver.
mostrar pra vocês. Ó, uma foto com um dress code mais rígido, tá? Então, por exemplo, tá? É um look mais sóbrio, até pelas cores, né? Até pelas texturas, que até os tecidos eles comunicam também. Então, agora vamos supor, ela tá com um ar elegante, ela tem uma postura elegante, ela tem um cabelo elegante, tudo aí tá conversando. Agora imagina se na hora dela se comunicar, o comportamento dela foi exagerado, os gestos forem brutos, ela falar super alto, ela falar, sei lá, super acelerado, ou ela mostrar, né, numa etiqueta à mesa, num café, alguma coisa, algumas falhas na etiqueta. Aí o que acontece? A gente começa, o cérebro é automaticamente, a gente julga sem a gente pensar. A todo tempo a gente está julgando. Infelizmente até, né? Mas todo tempo a gente está julgando. Então, se não tem essa congruência, se não tem, né, não, esse look não está conversando entre si, até no comportamental, e é isso que eu cuido de um todo para vocês, aí a gente começa a achar, ela passa uma imagem de não tão confiança. Porque aqui, do jeito que ela está vestida, ela passa autoridade e ela passa confiança. Pela cor, pelo estilo e tudo. E aí, se o comportamental dela não tem congruência com essa roupa, aí também a gente começa, o cérebro começa a rejeitar. Então, vamos tomar um pouco de cuidado com isso, tá? Então, o comportamento, ele é muito importante. E para o pessoal que vem aqui trabalhar, palestrar, estudar, enfim, em São Paulo, pensa nisso, que a gente tem que ter o dress code certo pra gente representar aí todo o nosso conteúdo, mas a gente também tem que ter congruência em tudo aquilo que a gente tá falando. Então, por isso que eu tô falando também sobre etiqueta, tá? A tão falada etiqueta que foi tão deixada de lado porque o mundo acabou modernizando demais, as coisas ficaram mais simples e aí todo mundo, né, até me incluo, acaba cometendo alguns erros de etiqueta. Então, a etiqueta, na verdade, ela foi criada justamente para a gente viver em comunidade, né? E a gente não invadir o espaço do outro. Então, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso também. De novo, tá vendo? As meninas que estão, né, que não estão, que estão acima do peso ou que são curves, né, como eu falo, também como elas podem se vestir com elegância, elas podem se vestir de uma forma criativa e elas também podem aí mostrar que elas estão prontas a ir para o mercado, tá? Não precisa se esconder, você precisa, na verdade, se aceitar. Em tudo na vida a gente precisa se aceitar. Vamos lá, um ponto que eu não falei ontem, porque esse é muito conteúdo para pouco tempo, tá? E quem quer se aprofundar no assunto, é só ir no Miriam Rocha Estilo, tá? Que lá é mais fácil. Eu vou também postar alguma coisa no Instagram. Vai lá no Miriam Rocha Estilo, tem links de cursos para você se aprofundar mais. E por que que é importante? Porque lá você segue uma ordem, né? Nossa, quase que... Gente, eu fui mudar a foto aqui, isso eu fiz ontem também. Eu quase desliguei a live. Quer dizer, eu tô falando aqui, aí de repente, pufs, eu sumo. Então, aí você tem um passo a passo, é um pegar na mão, para você realmente estudar e refletir sobre os passos que você pode melhorar aí a sua carreira, a sua chegada em São Paulo, né? Você estudar o seu dress code, porque tem um dress code secreto aqui que ninguém fala. E aí esse dress code, como você se vestir, como você se portar, tudo isso, né? A etiqueta também é online, etiqueta, como você tem uma etiqueta também na sua entrevista, nas suas reuniões. Bom, vamos lá. Para as meninas, né, que vêm aí de cidades mais quentes, tomar cuidado. Você vai palestrar ou vai numa entrevista de emprego, cuidado, gente, sem usar alcinha, sem usar muito ombro de fora e cuidado com os vestidos que eles ficam parecendo muito verão, que eles não são apropriados para aquilo, para uma entrevista de emprego ou mesmo para você palestrar. Então, uma pergunta que você sempre tem que fazer quando você vai trabalhar, né? Quando o seu foco é trabalho, são 3 perguntas que você tem que fazer. Uma, né? A sua roupa está comunicando que você está indo trabalhar? Então, isso é tá? Isso é uma pergunta. A roupa que você está usando parece roupa de final de semana?
tá? Essa é a segunda pergunta. E a terceira, aí é segredo para vocês. Ó, não se esqueçam que quem ficar aí até o final, já vou voltar aí no grandão, quem ficar aí até o final, a gente vai ter um sorteio aqui, tá? Então a gente já falou um pouco de roupa, né? A gente falou um pouco de dress code. Quem não assistiu a live de ontem, Miriam Rocha Estilo vai ter. Muito feliz de todo mundo que tá aqui. Às vezes não dá para eu cumprimentar um a um, porque senão às vezes eu perco o foco, tá? Quem quer saber, agora a gente vai falar um pouco mais de etiqueta. Quem quer saber mais profundamente, é só acessar o link lá no YouTube Miriam Rocha Estilo, que aí você vai ter o curso aí completo para você se esbaldar. E tem cashback nesse curso também, tá? Que já eu explico, porque o foco agora é a gente passar o conteúdo, mesmo que seja rapidinho, de uma maneira diferente das aulas que eu dei ontem. Agora a gente vai falar da etiqueta virtual. Ontem a gente falou bastante, né, sobre o celular e a gente vai começar com ele de novo. Espero que não esteja travando. Se tiver, logo ele destrava, tá? Uma das coisas que a gente tem que pensar, porque a gente está se comunicando muito virtualmente. Então, vamos pensar no celular, tá? Muita gente mandando áudio, muita gente mandando, sei lá, música, o que seja. Se você tá, né, no trabalho, ou se você tá, enfim, isso aí serve para mim, serve para tudo. Com pessoas próximas, não é para você ouvir, é falta de educação você ouvir o seu áudio lá alto para todo mundo ouvir, tá? Porque quando o som sai do celular, ele já sai meio disforme. Às vezes a pessoa está concentrada em alguma outra coisa, aquilo atrapalha. Então pensar muito nisso, né? Que tipo assim, aquilo que você está fazendo, ele é particular, ele é para você, ele corresponde ao seu momento. E às vezes a pessoa que está ali do lado, seja, né, num transporte, ou mesmo seja num almoço da empresa, enfim. Então esquece essa coisa do celular. Outra coisa, numa entrevista real, sem ser virtual, né? A virtual, o seu celular vai estar na sua frente. Então, o que você tem que fazer? Desligar o WhatsApp, tá? Se você tiver num almoço de empresa ou mesmo num jantar de empresa, não é para você colocar, né? Regra de etiqueta, você não coloca o celular na mesa. Se você tiver que colocar, porque principalmente se forem esses jantares super formais, se tiver que colocar porque você está esperando uma ligação importante, uma ligação de negócios, aí você avisa educadamente e coloca, tá? Então, agora, se for informal, geralmente o que acontece, as pessoas vão colocando na mesa, tá? Elas vão colocando e aí erra todo mundo junto e tudo bem, é meio um combinado lá. Então, você sentir também, por exemplo, você saber, para mim saber é poder. Sempre foi e sempre será. Agora, você tem que se adequar ao ambiente também, você tem que ver aquilo, né? Você não tem que impor aquilo, você tem que observar. Se todo mundo colocou no almoço, então esse almoço é meio informal. Mas deixa ele mais no silencioso, porque tem gente que esquece, eu inclusive, às vezes o meu fica alto, porque eu vivo esquecendo o celular. Deixa ele, então, com volume mais baixo, deixa no silencioso. E se você estiver realmente esperando uma ligação, às vezes você não vai falar na mesa, você pede licença e tudo bem, tá? Então são regrinhas básicas, mas que elas acabam sendo importantes. Ontem eu falei bastante, que se você estiver num ambiente empresarial, você vai estar sendo observado. E isso vai fazer diferença, é uma competência a mais, é uma habilidade a mais comportamental, e isso faz com que você cresça mais rápido na empresa, tá? Então, se tem 2 profissionais, né, e os 2 têm as mesmas competências, mas um se veste melhor e se comporta melhor, com certeza você está mostrando ali para o seu chefe, para a equipe, que você está mais pronto, ou para comandar, ou para subir de cargo. Então vamos pensar nisso, que isso encurta caminho. E se você ficar observando isso, falar, isso é besteira, tá? Às vezes você vai demorar anos no mesmo lugar. Então para que você vai arriscar? Né? Tanta gente que estuda tanto, tem uma amiga que ela sempre fala assim, cada um no seu quadrado. O que ela quer dizer é o seguinte,
cada especialidade deve pensar exatamente ali na sua área, né? Então, ela aceita com muito mais facilidade, que é aquela coisa que eu falei do não rejeitar, quando vem um profissional de outra área falando alguma coisa para ela. É inteligente isso? É. Por quê? Porque realmente se as pessoas ficam, né? Se eu me dedico tanto à moda, se eu me dedico tanto a estilo, se eu me dedico tanto à imagem, é óbvio que eu vou ter mais e trabalho com isso, que eu vou ter mais jogo de cintura, mais conhecimento do que quem não trabalha com isso. Embora algumas pessoas tenham algumas coisas meio intuitivas, tá? Vamos lá. Então a gente falou um pouco de etiqueta. A gente vai falar um pouco de iluminação também. A iluminação ela é muito importante. Você tem que estar contra a luz, né? E você escolher se você vai fazer uma entrevista, você escolher de você estar um ambiente bom, gente, que não tenha muito barulho, que não tenha criança correndo, tá? Pra você mostrar, porque às vezes você vai ter um trabalho híbrido, que vai ser uma parte home office e outra parte na empresa. Então, você tem que mostrar que você está pronto, pensar que você, a sua imagem, se funde à empresa, a empresa se funde a você. Então, você tem que representar aí tudo isso, tá? Então, vamos pensar isso com muito carinho, que é muito importante para você. Lembrando que a gente sempre está sendo olhado. Aí você vai falar assim, mas eu não estou trabalhando. Mas você pode estar sendo observado, vamos supor, você estuda numa faculdade, pelo seu professor, que pode te oferecer estágio, porque você vai mostrar que você está pronta. Por um colega que já está trabalhando, vai achar que você está pronta, porque você passa comprometimento. Então, o jeito, o seu autocuidado, a roupa que você veste, né, ela bem cuidada, a sua maquiagem cuidada, a sua unha cuidada. Mesmo quem, por exemplo, tiver com algumas restrições financeiras, você pode fazer uns cuidados básicos, mas você demonstrar isso, parece que você está pronto, que você está dando conta da sua vida. E então, se você dá conta da sua vida, você vai dar conta também de trabalhar numa empresa. Então, ela acaba aí sendo muito importante. E às vezes a gente não dá tanto valor a isso, a gente pensa que basta ter só a competência e que tudo bem. Não, né? O comportamental, a sua roupa, né, o seu autocuidado e lembrando, como eu falei nas outras lives, você sempre pode estar inspirando. Você pode estar inspirando uma pessoa que trabalha com você, uma pessoa que você, sei lá, você vai na padaria e sorriu pro atendente. Você pode estar inspirando essa pessoa, tá? Então, alegria para mim é fundamental, educação é fundamental e se inspirar, né, se auto-inspirar e inspirar outra pessoa. Como a gente está falando de inspiração e a gente já vai falar aí do curso, o que acontece? Essa inspiração, tem muita gente que procura essa inspiração ou motivação para trabalhar nas outras pessoas. Então, quer que seu líder, o seu gerente, o seu diretor, o seu chefe te motive. Isso entra naquela coisa do comportamental que a gente tem que pensar. A gente deve se motivar, tá? A gente também tem que se motivar e se automotivar. Isso é um exercício que você faz e ele é muito importante, tá? E aí quando você vê, é aqueles ambientes que você vai sendo comunicado, contaminado. Geralmente as pessoas se contaminam, né, com as coisas negativas. E por qual motivo a gente não se contaminar com as coisas positivas? E aí isso depende de você. Então é uma característica que é importante de você mostrar que você é responsável por tudo, entende? Você é responsável pela sua vida, pelo seu comportamento, o jeito que você se comunica e volta naquela coisa da gente ser um ser humano melhor, né? E volta, quer ver? Eu já vou ligando os pontinhos. E volta a dizer, a gente tá vestido bem. Aí a gente tem um bom comportamento, tem uma boa etiqueta, então esse visual todo tem uma coerência, né? Ele tem uma coerência. Então você vai passar aí credibilidade. Então, gente, é tudo, né? É um todo. É um todo. É um todo. Não é uma coisa só isolada, tá? Agora, essa linguagem não verbal, vamos combinar que ela é muito, 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 muito importante. Agora eu vou falar nessa terceira aula. Se tiverem alguma dúvida, pode me perguntar. Tem muita gente que tá me perguntando por WhatsApp.
E, gente, às vezes eu não consigo responder na hora, mas eu vou responder uma a uma. Muita gente bacana aqui, eu respondo uma a uma. Às vezes eu não respondo aqui na hora, vocês falando comigo, porque realmente o que acontece? Você perde um pouco aí o fio da meada. Agora a gente vai falar do curso para quem quer se aprofundar mais. Por que ele é importante? Ó, para que é, para que ele serve? Veja se ele serve para você. Se não servir para você, às vezes serve para um coleguinha seu. Serve o seguinte: para quem mora em São Paulo e se sente um peixe fora d'água, para quem tá vindo de outra cidade como eu vim e não quer se sentir um peixe fora d'água, esse curso é perfeito para você. Por quê? Às vezes você vem, ó, que saudade de você, nossa, tô com saudade de você, hein? Depois vamos bater um papo. Ó, não resisti, gente, não resisti de falar um oizinho aqui. Então, aí esse curso, o que tem? Para quem que ele é? Para pessoa que vem trabalhar em São Paulo, que vem estudar em São Paulo, que vem morar em São Paulo, vem até se relacionar em São Paulo e vem também palestrar em São Paulo. O que acontece com o pessoal que vem ou entrevista de emprego, ou vem trabalhar, ou vem palestrar? O que acontece? A pessoa, às vezes, ela vai, então nem falei morar, ela vai passar pouco tempo aqui, às vezes ela vem de cidades que tem umas culturas diferentes, que vão ter uns comportamentos diferentes e ela fica completamente perdida. Tudo bem que a internet ela acaba ajudando um pouco isso, mas no curso eu tenho um passo a passo. Então eu tenho a entrevista virtual, eu tenho a iluminação, eu tenho o brand e porque ele é importante, eu tenho o dress code secreto de São Paulo, eu tenho uma coisa que a mulherada adora, que é o cashback, que é descontos, né? Em loja, na minha loja, você tem desconto em maquiagem 40%, você tem desconto na Arezzo até 15%, tá? Tirando isso fora as liquidações, tá? Então, por exemplo, você tem as liquidações das temporadas, você tem lá os descontos que aí todas as lojas têm. Então, eu tô falando para quando você não tem desconto nenhum. E aí esse dinheiro todo ele retorna para você, mas ele retorna como? Em estilo, né? Porque lá você vai ter aulas de estilo, então você vai aprendendo o que trazer para São Paulo, que roupa você usar em São Paulo. Já aconteceu meninas que eu atendi de consultoria de imagem, por exemplo, vem para São Paulo, aí ela vem ou ser entrevistada, tá? Ou ela vem dar, na verdade, dar uma palestra ou dar um curso e aí esqueceu a calça dela, sujou, enfim, milhões de coisas que acontecem. Então, para isso, o que você tem? Você tem os descontos na loja justamente para você poder, né, não ser pega realmente de calça curta. O que mais que acontece? Você vai lá na sua palestra, você vai dar a sua palestra. Aí você quer um maquiador da cidade, então você tem 40% de desconto. O maquiador vai lá no seu hotel, tá? Eu já fiz atendimento isso para cliente. Isso é bom? Não, isso é ótimo, gente. Porque quando você está em outra cidade, o que acontece? Você não conhece os profissionais, às vezes seu tempo é super reduzido. São Paulo mais reduzido ainda, porque você tem trânsito, você tem estacionamento, você tem isso, você tem milhões de coisas. E aí, às vezes, não dá tempo de você se informar ou não tem seu horário. Então, com isso, você consegue realmente fechar aí todos os pontos para você estar mostrando a sua imagem maravilhosa dessa linguagem não verbal, se sentindo seguro para comunicar todo o seu mundo, que é todo o seu conteúdo que está aqui dentro e aqui dentro também. Então isso ajuda e muito. Então tem loja, tem de sapato também feito à mão, principalmente para as mulheres que ficam muito tempo em pé. Então esses pés eles ficam mesmo judiados. Então eles são importantes. Você tem o cashback ali porque você tem desconto ali. Então acaba sendo muito importante. Tem também a aula de etiqueta, então tem um geralzão aí pra gente se atualizar. Porque às vezes, por exemplo, eu já atendi, tá? Meninas que trabalhavam em fazenda e vinham palestrar aqui. Você concorda que você vai, o jeito de você se vestir, que você vai ficar no campo, então você fica de calça jeans, né? E o pessoal que você fala é totalmente diferente do pessoal que a gente fala aqui em São Paulo, né? E às vezes você vai falar sei lá, você vai fazer uma entrevista numa empresa multinacional. E eles têm
sedes, né, internacionais, né? Então não adianta você ter só o conteúdo. O jeito de você se vestir, seu cabelo tá, sua maquiagem, tudo isso é um geralzão, tá? Olha, as aulas, elas vão estar todas gravadas, porque esse conteúdo aqui é gratuito. Então, isso é a beleza da internet. É maravilhoso isso, porque você acaba tendo acesso a tudo. Então, ela tá gravada, eu vou colocar no Miriam Rocha Estilo, que às vezes eu não consigo colocar a aula inteira aqui no Instagram. Então me segue aí no Instagram, vai no Miriam Rocha Estilo. Hoje ou amanhã eu já coloco essas aulas todas para você acompanhar esse conteúdo. Esse conteúdo ele é importante, tá? É para você refletir como ser humano, como profissional. Eu vou deixar você mais seguro. Eu vou te ensinar aqui em São Paulo como você meio se portar, né? O dress code que tem aqui meio secreto. Esse comportamental, essa coisa da etiqueta, para você simplesmente arrasar. Você vai se sentir super seguro, tá? Se você já é seguro, você vai ficar mais seguro ainda, tá bom? E, por exemplo, acontece muito também em outras cidades, sei lá, cidades quentes, né? Você vem com um guarda-roupa totalmente calorento aqui. Não funciona para São Paulo, porque em São Paulo o que a gente faz? Tem 5 climas num dia só. Então a gente tem que estar preparado para isso. Então eu te preparo para essa sua vinda em São Paulo. Às vezes você vai fazer um MBA aqui, né? Às vezes não, vai fazer como eu, que eu quis fazer a faculdade aqui. É totalmente diferente. Gente, é totalmente diferente. Aí você fala assim, eu me viro, tal, não sei o quê, mas aí bate cabeça, né? Aí você tem que aprender às vezes na raça, porque não tem ninguém, as pessoas ficam às vezes sem graça de falar, né? De ensinar. E não é todo mundo que tem, não é o acesso só à informação. Às vezes você não tem ninguém que vai te falar esse beabá, né? Essa coisa da etiqueta, essa coisa da roupa, essa coisa do comportamental, tudo junto e misturado, tá? Então grava aí Miriam Rocha Estilo para você ver essas lives. Essa é a terceira live. A gente falou dress code, a gente falou o que é dress code, a roupa que a gente veste, e aí como que a gente está comunicando isso. Aí eu mostrei, não exatamente nesse curso, agora nessas lives eu não mostrei, porque muito conteúdo, né? Mostrei até os tecidos que inspiram a gente, que os tecidos também estão comunicando. Então essas roupas, elas são importantes porque elas vão te deixar segura, e aí você vai estar muito mais feliz, e gente feliz deixa todo mundo feliz, para passar o seu conteúdo. Que aí você não vai estar incomodado, tipo, vocês já usaram uma roupa errada? Alguém aqui pode me falar? Já usaram uma roupa errada? Pode falar pelo WhatsApp também. Uma roupa errada num evento, como que você se sente? Né? Você não retrai? Você não dá um passo atrás se você tá com uma roupa errada? Você não sente, não parece que tá todo mundo te olhando? Né? E aí, quando acontece isso, o que você faz? Você não passa seu conteúdo, você não fala, você não se comunica tão bem, você realmente dá uma retraída. Gente, vamos evitar isso, né? E aí a informação é poder. Então, por isso, as lives, eu falando para vocês, por isso no YouTube lá, o conteúdo gratuito, e por isso o curso para quem realmente quer se aprofundar mais e quer aí, né? Dar o pulo do gato aí na carreira, ou dar o pulo do gato aqui em São Paulo, entender como que funciona e ainda ter o cashback, né? Para você poder comprar com descontos, caso você precise. Então não é que eu estou incentivando você a comprar, mas, por exemplo, você vai fazer uma palestra, você precisa de um maquiador, tá? Então você vem de outra cidade, você tem um profissional que vai lá no seu hotel ou na sua casa, se você já veio morar aqui. Então isso vai te ajudar. Roupa, a todo momento, né? Se você só vem palestrar, vai fazer bate e volta, às vezes eu já atendi muita cliente que aconteceu, sujou a roupa, rasgou a roupa, esqueceu na cidade dela. Então, são coisas que você precisa. Sapato também, às vezes, quem nunca, né? Quebrou um salto, quem nunca, tipo, putz, tava na mala e eu esqueci de colocar. Ainda mais com essas malas minúsculas que a gente tem que fazer, enfim. Então, são coisas aí que vão te ajudar, tá bom? Bastante. Alguma dúvida, meninas? Espero vocês, tá? Todo mundo lá no Miriam Rocha Estilo. A partir de amanhã, com certeza, a gente já começa a primeira aula.
depois a segunda e depois a terceira e vamos arrasar. Escolher aí, representar bastante esse mundo e esse universo do nosso coração e da nossa mente, inspirar tanto a gente quanto inspirar as outras pessoas, né, de todos os jeitos e pensar na gente como um todo, né? Essa imagem não verbal, então, a roupa, né, o tecido que está comunicando, maquiagem, cabelo e o comportamental, que ele é tão importante para o convívio social e pra gente que está trabalhando, né, que está querendo se manter no emprego, que está convivendo em sociedade ou mesmo que está querendo se recolocar, muito, mas muito, muito, muito importante, tá bom? Espero aí, deixa eu ver que horas. Se tiver alguma dúvida, ó, é agora. É agora, senão é só passando direct ou WhatsApp, tá? Então espero que vocês tenham amado o conteúdo. Eu fiz realmente com muito carinho para vocês, para ajudar, porque assim, quando eu vim foi um perrengue para eu entender como que funcionava a cidade, como que era esse dress code aqui de São Paulo, né? Colocava roupa errada, enfim, não me comunicava bem e não entendia. E muitas coisas eu não entendia, né? Porque que eu não poderia ser promovida, sei lá, enfim, né? Ou porque numa seletiva de trabalho, às vezes eu não era escolhida e era escolhida uma menina que às vezes eu achava que eu tinha mais competência do que ela, né? A gente faz esses julgamentos, e aí tem um monte de coisas em conjunto que faz o diferencial, tá bom? Qualquer dúvida ou algum tema que vocês gostariam que eu falasse, pode falar também. Então, um beijo grande até vocês e muito obrigada por vocês estarem aqui. Tô dando o meu melhor para ajudar vocês nessa jornada chamada vida, tá bom? Um beijo grande. Tchau, tchau.